Senhora Presidente, agrade a Corte, luz representante do Ministério Público, saudar a todos também na pessoa do nosso decano, que acaba de chegar. Senhora Presidente, naquela oportunidade, houve um julgamento muito célere e eu não pude chamar atenção para algo que me preocupa muitíssimo. A questão não é financeira, porque até o fato de se alegar que essa decisão é pró e contra o contribuinte, que isso dá no mesmo, não dá no mesmo, porque nós sabemos que, quando é contra a Fazenda deve sofrer ação de repetição de débito e o quanto o debeato fica relegado para um pagamento de precatório que não se sabe quando advirá. Então, a questão aqui é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a uma das garantias constitucionais, a uma cláusula pétrea de defesa da coisa julgada. Na psicanálise, disse que quando uma mãe fala para o filho alguma coisa, aquilo fica dentro da cabeça. E, às vezes, também alguns autores falam coisas que ficam na nossa mente. O professor Barbosa Moreira, ele afirmava que nos umbrais da Catedral do Direito, no altar-mor fica a coisa julgada. Então, o que ocorreu aqui? Nós, pela vez primeira, estamos dando uma interpretação de que, declarada a inconstitucionalidade, ela tem efeito retroperante para rescindir coisas julgadas. Essa tese ela é aplicável a todos os tributos, é aplicável a todas as ações. Mas o mais importante é que essa tese ela está sendo discutida pela primeira vez aqui no Supremo Tribunal Federal, nos autos desse curso. Por isso é que acompanhei Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. E fiz algumas anotações. Em primeiro lugar, que eu não tive a oportunidade, eu peço venha ao colegiado para fazer isso, porque depois desse julgado, a instituição sofreu severas críticas. E eu não me impressiono com crítica de caráter financeiro, me impressiona que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tenha relegado a um segundo plano a coisa julgada. E isso tem sido respeitado aqui de forma até com uma certa sacralidade diante de vários acórdãos do ministro Celso de Mello. Por outro lado, também aqui se esclareceu tinha recurso repetitivo sobre o tema e havia divergência jurisprudencial. Isso já era bastante para que uns cumprissem e outros não cumprissem. Nós temos vários casos, da vida fenomênica, de pessoas que pagaram e depois o tributo ia ser declarado inconstitucional e pessoas que não acreditaram na constitucionalidade de um determinado tributo e não pagaram. Isso é da vida fenomênica do direito. A justiça existe porque não há cumprimento espontâneo dos direitos, aí a necessidade de intervenção judicial. Então, eu anotei, senhora Presidente, se Vossa Excelência me permite, colegiado também, que, de fato, em 2007, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da CSLL, no BOS da ADIM 15. Quer dizer, na verdade, ele julgou improcedente uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Se aquela lei tiver outros defeitos, nada impede que se volte com uma outra declaração. Então, o Supremo não declarou constitucional. O Supremo negou provimento a uma demanda que visava a declaração de inconstitucionalidade, e eu já ouvi aqui que isso não é de dupla face. O fato de declarar improcedente a ação de constitucionalidade não significa necessariamente que declarou a constitucionalidade. Mas, de toda maneira, naquela DI 15, nada foi dito quanto à manutenção da coisa julgada formada em favor de determinados contribuintes. Somente agora, 16 anos depois, eu acho belíssimas teses tributárias, belíssimas homenagens que se fazem, mas nós temos de ter em mente as consequências jurídicas da nossa decisão, os riscos sistêmicos, o abalo que se cria em relação ao risco Brasil. Quer dizer, se você pré-anunciar que no Brasil a coisa julgada pode ser desfeita a qualquer tempo, isso realmente conjura o Brasil de um país considerado de uma justiça eficiente a fazer parte do ranking Doing Business do Banco Mundial. Então, naquela ocasião, nada disso foi decidido, que o precedente teria um efeito retroperante. Só 16 anos depois é que o Supremo Tribunal Federal decide isso e retira a rigidez da coisa julgada. Por outro lado, essa guinada jurisprudencial, nesse momento, quanto às relações jurídicas tributárias, torna imprescindível, no meu modo de ver, conforme o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, essa modulação, porque nós estamos alterando algo que nunca foi decidido. Nós nunca decidimos que poderia haver o efeito retrooperante da declaração de constitucionalidade, inclusive sem necessidade de uma demanda judicial para esse fim.
Isso só veio a ser suscitado em 2015, 2016, quando o Código mencionou no dispositivo que a declaração de constitucionalidade permitiria a propositura de uma ação rescisória. Mas qual era a exegese? Eu estou falando porque estou falando em defesa daquilo que se debateu na comissão. A ideia era que, se no período bienal adviesse uma declaração de constitucionalidade, seria legítimo propor uma ação rescisória. Mas não que, surgindo uma declaração de constitucionalidade 16 anos depois, poder-se-ia romper com a coisa julgada. Por outro lado, além das advertências da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que determina que nós tenhamos esse cuidado com os riscos, e esse risco da coisa julgada é importante, eu relembro que a lei que regula o controle concentrado de constitucionalidade, ela foi modificada para estabelecer que as medidas de tutela antecipada tivessem efeitos ex nunc. E por que ela foi modificada? Ela foi modificada por uma questão de segurança jurídica. Então, se a tutela antecipada tem efeitos ex nunc, por que a sentença vai ter efeito retroperante? Eu queria dizer que eu rendo homenagens às teses acadêmicas, às sustentações orais, os livros lançados, mas a minha preocupação maior está com a reputação da Corte como guardiã dos direitos fundamentais das cláusulas pétreas, dentre as quais a coisa julgada. E foi a primeira vez que se debateu esse tema. Daí, no meu modo de ver, com a devida vênia, o acerto do voto do ministro Edson Fachin. Por outro lado, eu colhi aqui rapidamente uma boa doutrina que, nesses casos de inexigibilidade da obrigação por força do surgimento da declaração de constitucionalidade, essa regra foi inicialmente introduzida no CPC de 73, através de uma medida provisória e posta no parágrafo 1 do 741, e teve o objetivo de permitir que a União Federal rediscutisse em condições anteriormente sofridas. Merece séria atenção. Isso é a voz da doutrina processualista. Merece séria atenção o preceito à vista do risco que pode trazer para a coisa julgada, que é elemento indissociável do Estado contemporâneo que pode trazer para a coisa julgada, que é o elemento do Estado democrático de direito. Lembre-se, nesse trecho, do direito alemão, Rosenberg, Schwab e Gottwald, que afirmam expressamente que a coisa julgada material é uma consequência necessária do direito à proteção legal pelos tribunais. Sua ancoragem constitucional é encontrada no princípio do Estado de Direito. Então, a gente tem uma obra denominada Civil Processrecht, página 915, onde essa doutrina alemã sustenta, e nós somos de origem romano-germânica. Por outro lado, nós sofremos a influência da Constituição portuguesa, nesse particular. Mas só que a Constituição portuguesa previu a possibilidade de o tribunal, em matéria penal, dar esse efeito retroperante, mas assim o fazendo expressamente. Então, em nome da proteção da coisa julgada, que é um valor caríssimo para a Suprema Corte, é que eu acompanhei integralmente o voto do ministro Edson Fachin. Como o ministro Carlos Lewandowski não participou, Vossa Excelência também me permite fazer essa introdução. E exatamente porque nós nunca tínhamos debatido essa possibilidade de se dar efeito retroperante a um precedente que trata de uma matéria que nunca foi debatida, destruindo a coisa julgada. Eu repito, isso se aplica genericamente a todos os tributos, a todas as decisões que o Supremo Tribunal Federal pronunciou. Então, suponhamos que se adviesse uma lei sobre a responsabilidade civil e, posteriormente, se discutisse isso, ainda que para o futuro, viria essa pretensão de desconstituição da coisa julgada tributária. E, na verdade, esse é um pseudo problema, porque a nossa Corte já tem uma súmula dizendo que a coisa julgada não impede que no exercício seguinte, respeitada a nulidade e anterioridade nonagesimal, possa surgir uma lei criando um outro tributo. Então, a ratio essência da nossa súmula é essa. Não faz coisa julgada, porque respeitada a anualidade, uma outra lei pode criar, mas é dali para frente. Quer dizer, o direito brasileiro é tão preocupado com os efeitos retroperantes que a lei não pode retroagir para atingir direito adquirido, ato de perfeito e coisa julgada. Se o precedente tem força de lei, ele também não pode retroagir para atingir direito adquirido, ato de perfeito e coisa julgada. Então, eu queria, sem prejuízo de louvar os livros, as teses acadêmicas, demonstrar a minha maior preocupação, não só com, digamos assim, essa atuação científica acadêmica, mas
uma preocupação com o Supremo Tribunal Federal e com o valor da coisa julgada consagrado constitucionalmente. Eu não tive essa oportunidade e estou aproveitando a oportunidade de agora, porque eu sei que ainda faltam os votos de alguns colegas e que poderão eventualmente sopesar. Mas se assim não fizerem, fica a minha visão sobre o tema. Presidente, Vossa Excelência me permite uma Pois palavra? não.